Olá, caros alunos, sejam bem-vindos a mais um vídeo das nossas atividades. Hoje nós falaremos um pouco sobre as reações de adição, só que agora na carbonila. Nos vídeos passados nós discutimos um pouco sobre as reações de adição em alcadienos, alcinos, ciclanos e também nos compostos aromáticos. Agora nós vamos falar um pouco sobre a adição na carbonila, dando um destaque aqui, gente, para uns grupos específicos, que são os aldeídos e as cetonas. Então, todos os nossos exemplos eles vão girar em torno desses dois grupos funcionais, aldeídos e cetonas. Então, só relembrando aí quem é essa tal de carbonila. A carbonila, na verdade, é um conjunto de dois átomos em que você tem o carbono e o oxigênio ligados a partir de uma ligação dupla, ok? Então, você tem um C dupla O. Para que nós possamos entender como funcionam as reações de adição na carbonila, é importante que nós também saibamos como é que funciona esse mecanismo, né? Como se forma o lado positivo ou o polo positivo e negativo, para que a gente saiba orientar qual pedaço do reagente vai se conectar e vai ser adicionado na carbonila. Então, o mecanismo de adição, sem entrar aqui em muitos detalhes, funciona basicamente da seguinte forma. O ambiente químico, os outros reagentes vão contribuir com isso, mas o geralzão, vamos dizer assim, você tem a ligação π, não é isso? Que é a ligação mais frágil, nós já sabemos disso, sendo deslocada para o oxigênio. E aí você vai ter a formação de um polo positivo e de um polo negativo. Sendo que aqui é interessante notar que o carbono vai estar positivo e nós chamamos essa espécie química de carbocátio, enquanto o oxigênio vai estar ali com o caráter negativo, ou seja, com excesso de elétrons, enquanto o oxigênio vai estar com, ou o carbono, na verdade, vai estar com falta de elétrons. Só reforçando, carbono com falta de elétrons, carbocátio, oxigênio com excesso de elétrons, ok? Bom, dentro desse contexto das reações de adição na carbonila, nós vamos dar um destaque aqui nos exemplos para a adição de hidrogênio, para a adição de cianidreto, que na verdade é o HCN, para os bisulfito de sódio e também para os compostos de Grignard, ok? Então acompanha comigo aqui o desenrolar de cada um desses exemplos. Então, como é o primeiro exemplo, vamos pegar aqui o processo de hidrogenação desse aldeído e desta cetona. O que nós vimos anteriormente? Que a carbonila sofre aquele processo de deslocamento dos elétrons. Então, você vai ter aqui um CH3, ok? Vai ter um C, oxigênio negativo. Este hidrogênio, ele vai permanecer, tá certo, pessoal? E aqui vai ter aquela carência de elétrons, formação do carbocátio. O que vai acontecer aqui no caso do hidrogênio? Por causa dessas condições, você vai ter, logicamente, como os hidrogênios vão ser iguais, um hidrogênio vai se deslocar para o oxigênio e o outro hidrogênio vai se deslocar para o carbono. Haverá, logicamente, nesse processo uma quebra heterolítica, mas como os dois átomos são iguais, então não vai fazer muita diferença. Consequência natural desse processo, você vai ter um CH3, aqui vai formar o COH, hidrogênio e hidrogênio. Ou seja, você produziu um álcool a partir desta reação de hidrogenação. Algo similar vai acontecer aqui também nessa cetona, que vai ser aqui o nosso segundo exemplo. O que vai ser observado? Você vai ter um CH3, C, aqui o deslocamento da ligação química para o oxigênio, formando o oxigênio negativo, o carbocátio, e segue aqui o restante da cadeia. Ó. Quando você adicionar esse hidrogênio nesta molécula, um átomo de hidrogênio vem para cá e o outro tem que ir para o oxigênio. Resultado, você vai ter aqui CH3, vou apagar aqui. Você vai ter aqui ó, CH3, C, para cá quem foi que chegou? O hidrogênio, para cá veio o outro hidrogênio e aqui nós temos o CH3, tá? Então o primeiro hidrogênio foi para o carbocátio, o segundo hidrogênio foi para o oxigênio. Lembrando aí que tem, deixa eu deixar os detalhes das substituições, da adição. Como os átomos são iguais, não vai fazer nenhuma diferença aqui quem foi para qual lugar. Então, quando a reação é de hidrogenação, é bem simples, já, afinal de contas, os átomos são iguais. Um vai ter que ir para o oxigênio, o outro vai ter que ir para o carbocátio.
Se fosse um Cl2, se fosse outras espécies com átomos repetidos, o mecanismo seria o mesmo. Bom, entendido esse primeiro processo, vamos ver agora mais um exemplo. Nesse segundo exemplo, vamos pegar os nossos dois compostos iniciais e vamos fazer uma reação de adição aqui de ácido cianídrico, no HCN. Só que agora, o que a gente sabe? Que no HCN existe a polarização das ligações químicas, você tem o hidrogênio com caráter positivo e o cianeto com caráter negativo. Isso vai valer tanto para o primeiro quanto para o segundo exemplo. Bom, entendido isso, nós vamos aqui refazer aquele mecanismo, né? Lembrando que a ligação química vai deslocar para o oxigênio e nós vamos ter o quê? Nós vamos ter o CH3, isso, ó, CH3, C, oxigênio negativo, aqui vai estar o hidrogênio e aqui vai estar déficit. Ora, o que acontece? O hidrogênio, por ser positivo, ele obrigatoriamente vai migrar, certo? Vai migrar para esse oxigênio que é negativo. Cargas opostas se atraem. Enquanto que o restante da molécula, que é o CN, tem que ir para o carbocátion. Não tem jeito. Resultado desta reação química, vou escrever aqui embaixo, ó, CH3, C, dupla OH, dupla não, gente, OH apenas, e aqui o CN, ok? Vai ser um composto de função mista, logicamente. Aí você tem a parte do álcool e aqui um cianeto, tá bom? O mesmo raciocínio também se aplica aqui se fosse uma acetona. Dupla vem para cá, é isso, formando a espécie intermediária, CH3, C, aqui fica positivo, aqui negativo, e o CH3. A mesma lógica se aplica. O hidrogênio que é positivo vem para o oxigênio, o cianeto que é negativo vai para o carbono. Resultado, eu tenho CH3, C, aqui quem foi? Lembrando que foi o cianeto, não é isso? Ó. Vou marcar aqui o cianeto que ficou negativo foi para o carbocátion, CN, e o hidrogênio foi lá para o oxigênio, formando um álcool, ok? E aí você tem um CH3. Pronto. Forma um produto até parecido com o primeiro, não é isso? A diferença é que agora você tem aqui a adição no carbono secundário, enquanto que no aldeído sempre vai ser ali no carbono primário. Ok? Bom, vamos a mais um exemplo para a gente continuar nessa linha de raciocínio. Bom, neste exemplo, vamos utilizar o bisulfito de sódio, tá certo? Bom, aqui o interessante de se avaliar é que, neste caso, quem ainda está sujeito, digamos assim, a ser removido desse sulfito é justamente o hidrogênio, ok? Não é o sódio. O sódio tem uma ligação iônica ali forte com o restante da molécula, então ele não está disponível, digamos assim, para ser removido. Então, o detalhe dessa questão é justamente que você vai considerar o hidrogênio como um elemento para ser removido com caráter positivo, ok? E todo o resto vai ficar negativo. Bom, sendo assim, o mecanismo é o mesmo, ok? Você já conhece aqui, já sabe que o oxigênio fica negativo, essa ligação desloca para cá, vai ficar o hidrogênio aqui e vai ficar o carbocátion aqui. Agora, o hidrogênio vem para o oxigênio, tá? E todo esse pedaço aqui, ó, NaSO3, ele vai para onde? Vai lá para o carbocátion, tá certo? Então, sempre que você tiver aqui o bisulfeto de sódio ou algo parecido, já está sabendo, o hidrogênio vai ser removido para o grupo negativo, enquanto que todo o resto vai se conectar ao carbocátion. Resultado, nós vamos ter um CH3, COH, hidrogênio, e aqui embaixo eu vou ter o NaSO3. Lembrando que a ligação ela é feita pelo enxofre, tá certo, pessoal? A conexão ali com o carbocátion vai ser feita pelo enxofre. Aqui não vai ser diferente. Vai ser a mesma coisa. Você vai remover o hidrogênio, aquele esqueminha aqui do deslocamento da ligação química é sempre o mesmo, olha só. E aí você tem esse composto intermediário. Hidrogênio vai para onde? Vai para o oxigênio. E o NaSO3 vem para o carbocátion. Por fim de contas, você tem um produto CH3, C, Na, não é isso? Na
SO3, aqui vai formar hidroxila e, por fim, o CH3, ok? Pronto. Então, nós vimos aí esses 3 casos iniciais de adição de compostos na carbonila, né? Vimos o hidrogênio, vimos o ácido cianídrico e vimos aqui o bisulfito de sódio. Agora, o bisulfito de sódio, na verdade, o bisulfito de sódio. E agora nós vamos partir para aquele último exemplo, que são os compostos de Grignard. Nos compostos de Grignard, o detalhe interessante, podemos dizer assim, é que eles auxiliam no aumento da cadeia carbonílica. Tá? Você pode aumentar o tamanho da cadeia carbonílica ou construir algum composto de interesse, partindo ali de um composto de Grignard, utilizando como plataforma ali o aldeído ou acetona. Então, os compostos de Grignard têm uma identidade. Qual é essa identidade? É justamente ser um composto organometálico. Ele tem um metal principal, que é o magnésio, o Mg, conectado aqui a um halogênio, e do outro lado, esse R vai representar aqui qualquer cadeia carbonílica. Pode ser um carbono, 2 carbonos, um etil, um propil, um butil, um fenil e assim por diante. Aquilo que eu quero adicionar ao meu composto, ele vai ser representado aqui por este R. Imagine que nós vamos querer adicionar um grupo metila, tá? Aumentar um carbono no meu composto. Eu vou partir aqui justamente do etanol, ok? Que esse é o aldeído aqui. Bom, como é que funciona? O mecanismo é exatamente o mesmo. O detalhe é que você precisa entender que essa parte do magnésio junto com o bromo, por causa do NOx do magnésio, né, o metal, a tendência dele é doar elétrons, então ele vai empurrar elétrons para o carbono, e essa ligação aqui vai ser fragilizada, enquanto que metal e não metal formam uma ligação iônica, e aí ele não está disponível para fazer reações de adição. Logo, essa parte todinha, magnésio e bromo, vai ter caráter positivo, enquanto que o carbono aqui, ou o grupo R, vai ter o caráter negativo. Lá na carbonila, o mecanismo é o mesmo. Você vai ter aqui, ó, CH3, CO, e aqui vai formar o carbocátion e o hidrogênio. Bom, nesse caso, o que acontece? O grupo metila, ele vai ser atraído pelo carbocátion, certo? Enquanto que esse grupo aqui, aleto metálico, que é o magnésio e o bromo, vai ser atraído pelo oxigênio. O interessante é que esse produto ele é intermediário. Vai ser formado no CH3, formado C. Aqui embaixo, quem veio para cá? Ó, um novo CH3. Aqui está o hidrogênio, oxigênio, MgBr. Ok? MgBr. Como essas reações são feitas em meio aquoso, automaticamente a gente precisa se livrar, por exemplo, do magnésio. Ninguém quer esse magnésio lá, esse composto organometálico. Então, a presença da água vai favorecer uma reação química, ok? Neste pedaço aqui da reação, ó, neste pedaço, na verdade, da molécula, aonde o MgBr ainda continua positivo, o oxigênio continua negativo. Consequência natural, se você reescrever a água, eu vou aqui reescrever a água de uma forma mais lógica para a química, você tem HOH, que é o mesmo H2O. Tá? Você tem um hidrogênio conectado ao oxigênio que está conectado a outro hidrogênio. Na verdade, você tem um hidrogênio e uma hidroxila. Esse hidrogênio tem caráter positivo e a hidroxila, todo mundo sabe que tem caráter negativo. Certo? Essa hidroxila vai capturar, reagir com o magnésio, formando hidróxido de magnésio e bromo, e esse material insolúvel sai do sistema, formando aqui MgOH. BR. E esse carinha aqui, ó, vai formar um álcool. O hidrogênio vem para cá e forma um álcool. Esse hidrogênio vem para o oxigênio e forma um álcool. Resultado, eu vou escrever aqui, ó, CH3, CH3, aqui hidrogênio e aqui formou um álcool. Deixa eu botar aqui uma letra maior. Ok? Pronto. Então, o resultado final da nossa reação foi o propan 2-ol, ok? Formamos um álcool. Veja só que nos compostos de Grignard, a gente parte de um organometálico, ele gera um produto intermediário. Depois dessa reação,
o ambiente químico que tem água promove a remoção do magnésio na forma de hidróxido de magnésio e o resultado final foi um álcool, ok? Do detalhe aqui é que ali você produziu um álcool secundário, não é isso? Um álcool secundário. Se nós tivermos, por exemplo, uma acetona, o álcool ali vai ser terciário. Mas vamos ver mais um exemplo para a gente poder entender isso aí melhor. Vamos pegar o nosso mesmo composto, certo? O nosso mesmo composto de glinagem e reagir agora com a propanona, ok? Bom, o mecanismo é o mesmo. Aqui, se você lembrar, o deslocamento do elétron vem para o oxigênio, formando CH3, C+, CH3, e aqui oxigênio negativo. O que você vai lembrar sobre os compostos de glinagem? Que esta parte ela é positiva e toda a parte carbonílica ela é negativa. Bom, sendo assim, a parte negativa vai para onde? Lá para o carbono, tá certo? Vamos conectar aqui com o carbono, ó. Vai para o carbono, enquanto que a parte de glinagem vai para o oxigênio, tá certo? O oxigênio. Resultado, CH3, quem veio para cá? O grupo metila, CH3. Para baixo, oxigênio, MgBr, e para cá nós já tínhamos um CH3. Sabemos que a reação foi feita em qual tipo de ambiente químico? Ambiente aquoso. Então, tem água no meio, sempre vai ter água no meio, e esta água você vai escrevê-la daquele jeito bem interessante, né? Eu botei aqui H2O, mas na verdade você vai escrever o quê? Na hora de fazer o entendimento, HOH. Esse hidrogênio, o que vai acontecer? Ele é positivo, hidroxila negativa, é isso? A hidroxila pega o magnésio formando MgOH-Br+. E o hidrogênio vai entrar ou vai se conectar ao oxigênio, formando o composto. Vamos lá, vou reescrever aqui, ó. CH3, CH3, aqui CH3, e aqui por fim vai formar a hidroxila, OH. Pronto, então você tem um álcool. O interessante é isso, pessoal. Quando você reage um composto de glinagem com um aldeído, o álcool ele é secundário. Quando você reage com uma acetona, o álcool é terciário. Bom, pessoal, então vamos fechar nosso vídeo por aqui. Hoje nós aprendemos justamente as reações de adição nas carbonilas, entendemos o mecanismo geral das carbonilas, sem adentrar nos detalhes. Falamos aí sobre a adição de hidrogênio, de ácido cianídrico, de bisulfito de sódio, mas isso vale para qualquer outro composto que você queira adicionar na carbonila. E vimos aí, no finalzinho, a adição dos compostos de Grignard, que tem essa função super interessante, que é adicionar ou aumentar a cadeia carbonílica, formando álcool secundário, quando é um aldeído, formando álcool terciário, quando é um acetona. A gente encerra por aqui. Te vejo no próximo vídeo. Boa sorte e bom estudo.